Meus irmãos, o Senhor tem nos chamado para servir a esta nação. A atual conjuntura do evangelicalismo brasileiro não é uma conjuntura, biblicamente falando, que apresenta grandes avanços. Quando nós olhamos para o tipo de fiel que a Escritura nos chama a ser, e quando olhamos para o que a gente vê na nação brasileira, no evangelicalismo, nós percebemos que há alguma distância. Nós devemos saber disto, e sabendo disso, nós não podemos só criticar. Esse é o ponto. Nós não podemos ficar só a acusar. Sim, os crentes ainda estão vivendo à sombra da ganância de quererem bênçãos, riquezas e prosperidades. Basta a gente ver os programas que a gente pode assistir na televisão. Como são estas coisas que atraem no Evangelho. Mas nós não podemos nos posicionar apenas como aqueles que apontam o erro. Nós temos de nos levantar, irmãos. É preciso fazer algo para mudar esta conjuntura. Quando lemos as notícias da semana, vocês devem ter lido o jornal ou visto pela internet, já que o pessoal não está mais comprando jornal assim de folhas, né? Você vai ver que os políticos, há uma dura mensagem sobre como os políticos estão agindo em relação às igrejas. E nós vemos que a igreja também não está sabendo lidar com esta situação. Algumas se fecham completamente, como se não existisse um país ao redor de nós, e outras se abrem de uma forma tal que se deixam até manipular por grupos políticos de interesses particulares. Mas nós, eu repito, não podemos ficar só a criticar essas pessoas. Nós precisamos nos levantar com consciência sobre o que Deus espera de sua igreja, de seus fiéis, numa nação tão abençoada quanto é o Brasil. Eu não esqueço nunca, lá no seminário, quando o Dr. Fred Kloster esteve no Brasil, e num dos cultos do seminário ele fez uma oração, que parte dela até repeti hoje na minha oração, ele agradecendo pelos frutos que ele viu na feira, a variedade de alimentos que há nesta terra. Como pode um país como o nosso não ter alimento para todos, ou pelo menos em quantidade o suficiente para haver boa nutrição e boa saúde do povo? Nós não podemos nos fechar a essa realidade. E nós temos que ter sabedoria para agir. Talvez você esteja pensando, pastor, o que isso tem a ver com esse texto de primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Abra aí. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Na semana passada nós falamos sobre os valentes de Davi, né? E muitos irmãos mostraram assim, interesse em conhecer essa história. E hoje nós damos sequência no capítulo de número 12, sobre os valentes de Davi, que nós vamos chamar aqui pelo nome bíblico, um pouco aportuguesado, os giborins. Os giborins do Senhor, os valentes do Senhor. Quando a gente olha esses textos e lê que esses homens entraram na guerra em favor de Davi, às vezes a gente espiritualiza o texto e acha que eles estavam decidindo isso tudo na reunião da UMP. Nós vamos ou não vamos naquele passeio? Nós vamos ou não vamos fazer aquela visita no asilo? Não, gente, eles estavam falando da terra deles. Eles estavam tomando decisões sérias de ir a uma guerra. Estavam assumindo uma posição política a favor de Davi e contra Saul. Não estavam brincando de marcar um encontro para, quem sabe, ir no parque, fazer uma caminhada, que nem nós vamos fazer no presbitério. Eles estavam decidindo coisas sérias, coisas que envolviam a vida deles, a vida da família deles, porque só imagine assim,
se essas pessoas estão se aliando a Davi, estão a abrir mão de direitos civis, porque até então o rei é Saul. Estão decidindo sobre a pátria, sobre o que eles vão fazer em nome de Deus, para haver em Israel paz. Entendam isto. Nós estamos nos acostumando a usar nossas habilidades, e usar as habilidades era coisa que nós vamos ver nesse texto. E imaginar que, usar habilidade na igreja é para coisas religiosas. Usar habilidade dentro do reino é para coisas que a gente faz, coisas que têm a ver com a religião. Quem sabe um culto, quem sabe uma programação especial da minha igreja, uma peça evangelística. Nós devemos usar as nossas habilidades para abençoar o mundo, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. É preciso crescer, igreja. É preciso ter consciência de um papel muito maior que aquele que nós desempenhamos aqui entre as quatro paredes. Então nós vamos ler esse texto, fazendo uma pergunta para nós mesmos. Como posso ter um coração como dos Giborins, dispostos a dar tudo pelo reino do seu Senhor, tudo pelo reino de Cristo, visto entre os homens? Pergunte a si mesmo o que falta em você, para que a sua vida cristã, sua vida com Deus, possa brilhar entre os homens. Pergunte a você mesmo que passo você pode dar. Se você é um estudante, de que forma você pode agir, o que você precisa para ter a coragem de se despertar e ser luz entre os seus amigos da universidade, do colégio, da escola no geral e no trabalho. Os empresários, de que forma podemos dar um passo de fé, o que falta para que nós creiamos mesmo em Deus, a ponto de não usarmos dos recursos ímpios que hoje os homens usam para ganhar dinheiro. E vamos perguntar a nós, famílias, o que é que nós precisamos para não ser mais uma das famílias ali do andar, que estão vivendo simplesmente? Que coisas precisamos ter no coração para nos levantarmos como os valentes do Senhor? Para ter um coração valente, para lembrar aquele velho e bonito filme. O que você precisa ter? Eu vou ler apenas um versículo para dar a introdução nesse texto, e à medida que nós formos anunciando, vamos lendo os textos. Eu quero ler com os irmãos o verso de número 18. A mensagem nós vamos dividir em duas etapas. A primeira etapa, nós vamos observar como esses homens viviam para Deus na sua terra. A disposição deles. Então a pergunta é como? E a segunda etapa, a segunda parte desta mensagem, nós vamos falar por que eles tinham disposição de viver daquele jeito. O que lhes causava isso? De que forma o coração deles era forjado para que eles tivessem disposição de viver para Deus. Eu vou ler apenas o verso de número 18. Então entrou o Espírito em Amassai, ou Amatzai, cabeça de 30, e disse para Davi: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Uma breve palavra de oração. Senhor, nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito a este texto para aprender do Senhor. Disponha o nosso coração, Senhor. Produz em nós, Senhor, mudanças. Ajuda-nos a refletir sobre nossa própria vida a partir desse texto. Conceda-nos disposição de alma para vivermos como Giborins do Senhor. Essas coisas todas, Senhor, produzem em nós esta noite, porque Tu podes fazer isto. Desperta-nos para Ti. Ajuda-nos na exposição, que seja coerente, consciente do texto.
e que na audição todos os nossos soldados do Senhor aqui presentes sejam levantados pelo Espírito para ouvir. Assim o Senhor nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os giborins, os valentes de Davi, eram homens excepcionais de guerra. Eram homens valiosos para Davi. No verso de número 22, você perceberá que esta era a visão que o cronista está deixando, porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, e aqui vem algo muito importante, como exército de Deus. Eles não se juntavam a Davi apenas como alguém que abraçou uma carreira política, uma opção filosófica. Eles vinham a Davi como exército de Deus. Eles vinham para fazer a obra de Deus. Embora esta obra tivesse tudo a ver com a geopolítica do seu momento, com a questão nacional, eles se juntavam a Davi como um grande exército, como exército de Deus. Eram homens muito valiosos, muito decididos. Eram extremamente habilidosos. Esse é o ponto que nós vamos observar hoje. Que eles colocavam toda a habilidade deles a serviço deste reino. Isso aqui é muito importante, irmãos. Habilidades de diversas matizes eram colocadas a serviço do reino. E nós vamos ver isso ao longo dos versículos que nós vamos explorar. Não todos, mas alguns. O que eu queria que você pensasse é que às vezes nós vivemos e vivemos para nós mesmos. Que você pensasse que você tem habilidades. E as habilidades que eu estou falando não são somente aqueles dons espirituais, como quem sabe pregar um sermão, dar uma aula de escola dominical, mas as capacitações, que são variadas, de vários tipos. Não são só capacitações pessoais, mas, por exemplo, os recursos que nós temos, os recursos familiares, a casa onde moramos, o carro que ganhamos do Senhor. Lembra o que Paulo escreveu para Timóteo? O dom que há em ti, que te foi concedido. As capacitações que Deus nos deu não devem servir apenas para nós sobrevivermos, mas tudo em nós deve glorificar a Deus. Este é o ponto de partida. Nossas habilidades, nossos recursos devem servir para glorificar a Deus. E eu quero começar com vocês olhando para estes homens, lá no versículo de número 1, no versículo de número 2. São estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco, e usavam tanto a mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. É muito importante que você perceba que, eu quero voltar a dizer, pode parecer fácil, não, vamos para o lado de Davi, Davi é de Deus. Mas há muita coisa sendo decidida aqui, esses homens não estão decidindo se vão ao cinema. Eles estão decidindo de que lado da guerra eles vão ficar. Qual é a opção política deles para a terra de Israel? E o texto diz que eles se juntavam a Davi quando Davi era um fugitivo. E há outro detalhe ainda mais interessante. Eles eram, dentre os irmãos de Saul, o que significa dizer que eram da tribo do rei. Até então o rei. O primeiro passo que é importante a gente notar, que eles usavam suas habilidades para o estabelecimento de um rei. E eles tinham compromisso com este novo reino, o reino de Davi. E não davam desculpas para não dar o melhor de si. Eles podiam dizer, não, Davi, você desculpa a gente, mas por uma questão ética, nós somos da tribo de Saul, nós não podemos fazer isso, Davi. Hoje essa questão ética serve de desculpa para muita gente. Não, eu não estou fazendo nada por uma questão ética, o irmão está na minha frente. Não, por uma questão ética, eu sou tão pecador que eu não mereço fazer isso. Eles não davam desculpas, irmãos. Eles não elegeram nenhuma desculpa para servirem ao reino. Eles estavam dispostos
a enfrentar dificuldades na sua própria terra, mais que na pátria em si, no vilarejo, entre os vizinhos, quem sabe entre os parentes. Eram da tribo de Benjamim, eram irmãos de Saul, e estavam mesmo assim dando um passo corajoso para acompanhar um fugitivo. Eu queria que você pensasse sobre isto, de que um guiborim do Senhor dá sempre o melhor para o Senhor, sem desculpas, sem corpo mole. Não era uma cama mais quentinha numa manhã fria que impediria estes homens de se levantar. Não era um feriado prolongado, quem sabe mais calor, uma sorveteria aberta perto de casa que afastaria estes irmãos. Um guiborim do Senhor é alguém decidido. Veja que eles manejavam vários tipos de arma. Com a funda eles atiravam com a mão esquerda e com a mão direita. Eram muito hábeis. Eles também não davam desculpas do tipo, já fiz a minha parte. Eles faziam tudo o que podiam. Usavam o arco, usavam a funda, atirava com a mão esquerda, atirava com a mão direita. Era por esta decisão, era por esta visão, era por este interesse na obra, que esses homens eram valentes de Davi. Veja, meu querido irmão, você tem de olhar para esse texto com mais seriedade e colocar-se ali. Quantas vezes nós recusamos servir ao Senhor? E eu não estou falando só da igreja, não. Eu estou falando ali no quarteirão onde você mora. Quantas pessoas no prédio onde você mora já receberam a sua visita para uma oração? Eu estou falando de mim e certamente estou falando de você, você sabe disso. É que nós estamos empenhados em fazer os nossos reinos pessoais. E essa é a nossa grande desculpa. Nós temos que fazer algo por nós. Eles não davam essa desculpa. Eles colocavam toda a habilidade deles. Meus irmãos, quando a gente percebe, às vezes na igreja, pessoas tão capazes em tantos empreendimentos lá fora, quando se trata da sua própria vida, e que chegam na igreja e parece que deixam o cérebro em casa, não querem pensar, não querem usar os seus recursos para abençoar o povo de Deus. E às vezes quando se trata do Evangelho, mesmo lá fora, na multidão onde estão, parecem preferir se omitir. Eu estava falando que nós reclamamos do evangelicalismo brasileiro, que nós reclamamos da mídia, dos programas de mídia, mas eu pergunto, se reclamar resolve? Se não tínhamos de usar os nossos próprios recursos para mudar estes valores? Eu quero ir adiante, olha só para o verso de número 8. Vamos agora saltar para outros que se aproximaram. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, eram ligeiros como gazelas sobre os montes. O cronista, quando escreve essas coisas, ele está escrevendo lá para o povo do exílio. Porque o povo do exílio está meio assim, eu já disse para vocês, será que vai dar certo agora? Será que as coisas vão mudar? Será que a gente não seremos invadidos novamente? E então, novamente vamos para o exílio? Somos um povo pequeno, a cidade está destruída. E o escritor do livro das crônicas vai mostrar que é necessário lutar. É necessário ser um guiborim, um valente do Senhor. É assim que a igreja tem que andar, gente. Nós não podemos nos acomodar. Eu quero destacar essa expressão, homens de guerra para pelejar. Veja, lá era Ziclag, agora nós estamos falando possivelmente da caverna de Adulão. Era uma outra situação, Davi ainda era fugitivo e mais que fugitivo. Davi estava acuado na caverna de Adulão, aquela grande caverna do deserto. Mas aqueles homens estão ali, são homens de guerra para pelejar. Esta expressão, homens de guerra para pelejar, é como se o escritor quisesse dar ênfase ao fato
de que realmente eles estavam prontos. Eles não eram homens de guerra para sentar e beber água. Eles não eram homens preparados para a guerra que iam tirar um cochilo, ou que iam sair de férias. Eram homens de guerra e estavam preparados para a peleja. A qualquer segundo podia acontecer. A Bíblia fala, vigiai e orai. A Bíblia fala muito sobre estar preparado. A Bíblia fala sobre andarmos no Espírito e não abrirmos concessão à carne. Isso é estar preparado. Isso é estar atento. Porque a qualquer momento eu e você estaremos na arena, na luta com grandes feras. Aqueles homens aproximaram-se de Davi, eram homens preparados, eram homens valentes, homens de guerra para pelejar, e trouxeram suas armas. Eles não pediram para Davi, Davi, agora, arruma um dom para mim, Davi. Ô Davi, arruma uma arma para mim, Davi. A minha eu deixei em casa, a minha não pode arranhar, Davi, eu ganhei do meu avô. Ô Davi, acha um lugar para eu fazer a minha parte, Davi. Não, eles estavam olhando onde é preciso. Estou aqui com a minha lança, estou aqui com o meu escudo. Vou fazer o que é necessário fazer, Davi. Por isso o texto usa duas figuras de animais para descrevê-los. Eles eram como leões, o seu rosto era como leão. Já viu o rosto do leão? Talvez você imagine o rosto do leão. Mesmo quando o leão está feliz, você olha para o rosto dele e parece que ele está sério. Bom, só de pensar no leão já dá medo, né? Essa descrição sobre eles, é curioso que, por um lado, eles são descritos como leões, e por outro lado, são descritos como gazelas. Coisas aparentemente propositais e distantes. A força, a determinação, alguém que sabe o que quer, e alguém que é ágil, que não fica parado, que não olha para um monte. Ai, Davi, puxa, vamos subir essa montanha agora, Davi. É isso que nós temos que fazer, Davi. Será que não tem jeito da gente contornar o vale? Eram ágeis, como as gazelas montanhesas. Montesinas, se você quiser. Você precisa saber que Deus espera isso de você. Decisão séria. Pegue as suas armas, pegue o que você tem, meu querido. Tome a decisão certa. Mas seja ágil. Não deixe para amanhã. Não fique olhando os obstáculos, o tamanho da montanha. Suba nela. Ache o seu caminho nessa luta. Uma dupla imagem de animais contrastantes nos dizem muito. Deveria ser a descrição de cada um de nós. A seriedade para encarar as coisas de Deus. E a agilidade para realizar a sua obra. Essa excelente combinação, seriedade e agilidade, é coisa muito necessária no reino de Cristo. Eu quero ir adiante, ainda nessa primeira parte. Como viviam estes homens? Então já percebemos que eles usavam toda a sua habilidade, estavam dispostos para a luta e não davam desculpas. No verso de número 8, então percebemos que eles usavam suas armas, eram valentes, estavam determinados e eram ágeis. Não ficavam esperando o comando, não, corriam atrás do prejuízo. Mas olhe para o verso mais à frente, os versos 14 e 15. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. São esses os que passaram, isso aqui é importante, são esses os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os habitantes nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Ainda falando sobre os gaditas, o cronista tem muitos aspectos a destacar sobre a sua seriedade, sobre a sua agilidade, a dedicação no reino. Mas eles eram notáveis ainda porque enfrentavam desafios com conhecimento. Deixa eu mostrar como. Veja, o Rio Jordão era uma garganta bem profunda.
Já era difícil atravessar o Rio Jordão e havia aqueles pequenos vaus, né? O mais famoso deles, o Val do Jaboque. São aquelas pontes naturais que eles atravessavam. E muitas pessoas queriam atravessar do Oriente para o Ocidente, mas no primeiro mês não era possível, porque o rio enchia, transbordava. As pessoas tinham medo das correntezas. Mas estes homens enfrentavam este desafio. Eles enfrentavam os desafios com inteligência, com conhecimento. Possivelmente estes homens sabiam muito bem onde estava cada um daqueles vaus. E atravessavam o rio. Tinham discernimento do que tinham de encontrar do outro lado. Às vezes, nós nos amedrontamos diante de tantos desafios à nossa fé, aos nossos labores na vida de igreja. Às vezes nós nos apequenamos, falando, o Brasil é muito grande, quem somos nós para fazer alguma coisa? Aqueles homens não, o rio era gigante, transbordava de todos os lados, mas estes eram os homens que passavam aquele rio. É muito interessante essa descrição. São estes os homens que atravessavam o Jordão, que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras. Esses filhos de Gade eram homens muito valiosos. Ele usa até hipérbole. Um deles, o menorzinho deles, o mais fraquinho, valia por 100 homens. É uma hipérbole. O mais forte, o mais hábil, valia por 1000. Martinho Lutero, quando perseguido, ele deixou aquela frase, talvez eu não a repita com pureza: dê-me 15 homens, que nada temam senão o pecado, e eu mudarei o mundo com eles. Pessoas valentes, que estejam dispostos a enfrentar as vicissitudes da vida pelo Evangelho. É disso que nós precisamos, irmão. Nós não precisamos de gente contando os nossos defeitos mais. Nós já sabemos. Nós não precisamos de pessoas apontando para os nossos erros, mas nos ajudando a melhorar. Críticas são bem-vindas. Observações cuidadosas, com um único objetivo: que cresçamos. Nós precisamos de gente valente, que seja capaz de fazer a diferença, que seja capaz de se levantar com coragem para atravessar o Jordão, para atravessar quando ele está cheio, porque quando ele está vazio é mais fácil, qualquer um atravessa. É por isso que o menor deles valia por 100, porque estavam dispostos a fazer quando as coisas estavam difíceis. É isso que nós temos que pôr em mente, que nós somos chamados para coisas difíceis. Veja o apóstolo Paulo, irmãos, as prisões, os açoites, a fome. Olhe para os primeiros pregadores do Evangelho, Pedro, João, logo cedo presos por causa do nome de Jesus. Olhe para Estevão. Deus não nos chamou para lermos revistas cristãs. Chamou-nos para enfrentar perigos, para anunciar o reino de Jesus Cristo. E todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguições, dificuldades. No mundo passais por aflições. Nós temos de enfrentar as coisas desta vida. Nós temos que confiar em Cristo. Nós vamos passar agora para a segunda parte. Até aqui, nós falamos o que eles faziam e como eles faziam. Poderíamos nos deter mais a detalhes maravilhosos, mas nós temos um objetivo, que é a pergunta. Talvez você esteja pensando assim: olha, o que deveria acontecer em mim para eu mudar desse jeito? Para eu deixar de ser uma pessoa tão acomodada e vivendo tanto para mim mesmo?
que coisas Deus precisaria fazer em mim e de que maneira eu poderia colaborar com este agir de Deus para mudar a minha vida. Porque os crentes, nesta hora, quando olham para esses relatos, eu tenho certeza, estão prontos para fazer diferença. Estão prontos para fazer aquilo que Isaías aconselhou. Deixe o seu caminho, deixe os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Porque os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos. E os caminhos dele são muito mais elevados e muito melhores que os nossos. O que eu preciso ter no coração? E eu quero me concentrar no verso de número 18. Eu vou ler 17 e 18. Davi vai à direção daqueles homens. Bom, deixa eu dizer o verso 16, né? Senão fica estranho. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, lá na fortaleza, lembra? O lugar de refúgio, a caverna de Adulão. A palavra Adulão significa fortaleza. Vamos pensar aqui duas coisas importantes. Essas duas tribos, Benjamim e Judá, elas são muito importantes. Elas são tribos estratégicas, estão próximas de Jerusalém. Aliás, Jerusalém está dentro da tribo de Judá. Naquele tempo, Hebrom e Sião, as grandes fortalezas que depois Davi vai fazer como sua cidade. Como já falei, os benjamitas eram dos parentes ou da linhagem de Saul, era da tribo de Saul. E a tribo de Judá, a tribo de Davi. Estes homens foram a Davi. Davi saiu-lhes ao encontro, falou dizendo, verso 17: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se era para me entregardes aos seus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Quando aqueles homens se aproximam de Davi, Davi precisava muito daquele apoio. Davi precisava muito daquele apoio político, estratégico. Mas Davi sabia que Deus é que tinha que fazer as coisas acontecerem. Davi tinha consciência. Davi sabia que era Deus que tinha que mostrar para aqueles homens que ele, Davi, estava interessado no bem. Porque assim, gente, vamos pensar, para nós é fácil, que nós estamos lendo a história. Mas imagine para quem está vivendo a história. Primeiro, não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha o blog de Davi, o blog de Saul. Ninguém sabia o que estava acontecendo realmente. Para saber exatamente o que estava acontecendo, tinha que conversar cara a cara. Esses homens saem dali e vão até a caverna de Adulão no deserto e falam: Davi, nós queremos ficar com você, mas nós queremos saber um pouco mais sobre isso. Davi vai dizer assim: Deus vai guiar. E o verso de número 18, que é onde eu quero ter mais atenção, vai me falar o que mudou a vida daqueles homens. E eu quero crer que este pensamento era o que estava no coração de cada guiborim, cada valente de Davi. Então entrou o Espírito em Amassai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos. Primeira coisa, note o papel do Espírito Santo. Meu irmão, não existe crente que vá fazer a diferença em lugar nenhum, nem na igreja, se ele não estiver unido a este trabalho do Espírito Santo, se ele não estiver buscando este enchimento, se ele estiver negligenciando o seu relacionamento com Deus e com o Espírito, se ele estiver fazendo de conta que existe uma espiritualidade no coração dele, não faremos diferença enquanto o Espírito Santo não estiver agindo em nós. O texto é interessante porque até parece que é o Espírito que está falando, você percebeu? Então entrou o Espírito em Amassai, cabeça de 30, e disse. Para o cronista, ele interpretou que as palavras de Amassai eram tão cheias da graça de Deus, que quem estava falando através dele era o próprio Espírito. Foi Amassai que falou. Dirigido por Deus. Quando você desejar ser um valente do Senhor,
você deve dobrar seus joelhos. E você deve pedir isso a Deus. Pastor Maurício não pode. O presbítero Rinaldo também não pode fazer isso por você. E nem você. Você precisa pedir a Deus. Há algo que me impressiona na consciência que o Espírito deu àqueles homens. O Espírito encheu a consciência daqueles homens com um senso de pertencer a Deus. Ele diz assim: Davi, nós somos teus, e estamos contigo, nós pertencemos a ti, nós não somos da tribo de Benjamim, nós não somos da tribo de Judá, nós somos teus. Nós não temos bandeira própria, nós não temos um reino próprio, nós não estamos construindo a nossa fama, nós estamos vivendo para ti, Davi, para o teu reino. E você sabe bem, né? O que isso significa? Uma entrega pessoal, uma decisão pessoal de viver para Deus. De um jovem, uma jovem, decidir que ainda tendo tantos anos pela frente, vai saber que a sua vida servirá ao Senhor. Senso de que nós pertencemos a Deus. O Espírito encheu o coração daqueles homens. Como o próprio apóstolo Paulo depois vai nos ensinar, quando ele diz: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou como ele diz na carta aos Romanos: ninguém vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ele nos comprou. Isso faz toda a diferença. Isso tem que entrar em nossa mente, lavar nosso coração, a nossa alma. Alguma coisa tem que ser diferente. Os meus dias são dele, as minhas horas são dele, os meus pensamentos pertencem a ele, a minha vontade é dele, e ele realize a sua vontade na minha vida. É tudo que nós deveríamos desejar. Um valente de Davi, um giborim do Senhor, está disposto a viver para o Senhor. E veja, tudo que diz respeito a Davi está no coração destes homens. Ele diz: nós estamos contigo, ó filho de Jessé. Isso é uma referência às profecias. Pai seja contigo, filho de Jessé, Pai seja contigo. E paz com os que te ajudam. E veja só, que a escolha deles não era por uma opção política com Davi. O que forjou o coração destes homens foi a opção por Deus. Olha o final do verso. O verso de número 18. Porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. O teu Deus te ajuda. Ebenezer. O teu Deus te ajuda. Nosso Deus é a nossa força, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. O nosso Deus é o nosso ajudador. É por isso que podemos viver para Ele. É por isso que nossas decisões têm de ser pautadas pelo caminho dEle. Irmãos, quando lemos a Escritura, nós pensamos no que Deus espera de nós. Eu queria ler com vocês, se você puder abrir, Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Vocês conseguem ler bem alto aí? Vamos lá? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Que saibamos olhar para os caminhos e para as escolhas de Deus com um coração pronto a caminhar com Ele.
Um valente do Senhor não fica buscando interesses próprios nessa vida. Um verdadeiro crente, alguém disposto, não busca outra sabedoria senão a do Senhor. Ainda quero ler para vocês outro texto. Agora o profeta Jeremias 9, 23 e 24. Esse texto que lemos nos convoca a dispor o nosso coração para Deus, para sermos de Cristo. Esse sentimento não se realizará em nós até que compreendamos que a realidade é que o reino de Deus está sobre nós. O reino de Deus está sobre nós. Jesus Cristo está vivo, está sentado no trono, está tomando decisões que envolvem a sua vida, que envolvem o nosso país, que envolve a igreja, que envolve o universo. E tudo está se encaminhando para uma finalidade, para um fim. O estabelecimento geral deste reino. Se você não tiver isso na sua mente, se um Giborim não tivesse isso na mente, de que Davi era o escolhido. O que os Giborins disseram? É Deus que te escolheu, Davi, é Deus que te ajudou. Então nós vamos contigo. É Deus que deu a Cristo a nossa vida. Foi Ele quem fez. E disse então Jeremias, assim diz o Senhor, verso 23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Diz o Senhor. Calvino, seguindo o pensamento de Agostinho, replicava: o meu coração, ó Deus, eu ofereço a Ti, pronta e sinceramente. Essa é uma das mais famosas orações reformadas. O meu coração, ó Deus, ofereço a Ti, pronta e sinceramente. Toda a minha disposição para a vida, a minha vida entrego a Ti. Me consagro ao Senhor. É muito difícil fazer aplicações para a igreja local. Às vezes as pessoas podem pensar, o pastor está jogando a pedra bem na minha cabeça. Deixa eu abaixar. Ver se pega em alguém lá atrás. Mas é minha responsabilidade, como pastor, dizer a esta igreja o que Deus espera dela. Eu acredito que temos potencialmente muitos Giborins, muitos valentes de Davi, que eles podem surgir em nosso meio. Eu creio primordialmente na juventude, porque a Bíblia diz que vocês têm vencido o maligno. Eu acredito que os Giborins da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa já estão aqui. Precisam agora avaliar se não é hora de se juntar ao exército de Deus. Não busque o que é só seu. Eu deixo aqui algumas perguntas para você pensar. Quando você decide sobre alguma coisa, você pesa o quanto a sua decisão influenciará no modo como você mostra Jesus ao mundo? Quando você faz escolhas, isso pesa para você. Você se preocupa sobre como isso vai influenciar o modo como você mostra Jesus ao mundo? Deixa eu fazer outra pergunta. As coisas que mais importam para você, as coisas que são mais importantes, tem alguma ligação direta com o reino de Deus e com o governo de Cristo? Por exemplo, o modo como você gosta de se divertir, o modo como você namora, o modo como você aprecia a comida, o modo como você faz escolhas por esse ou por aquele trabalho. Tem alguma ligação direta com o reino de Deus?
com o governo de Cristo sobre a sua vida? Você já consegue enxergar quais são as suas armas? Quais são as suas habilidades? E o que Deus pode fazer através de você? Eu gostaria de só dizer o seguinte, que na verdade, irmãos, ninguém precisa pegar uma espada, uma lança, um arco, um escudo, uma funda ou pedras. Nós não precisamos de coisas grandiosas. Nós, na verdade, não precisamos, para sermos valentes do Senhor, de grandes armas ou de grandes dons, como os valentes de Davi. Nós precisamos é ter o mesmo coração que eles tinham. Essa é a grande arma. Um coração entregue ao Senhor. Você não precisa ser um grande pregador. Você não precisa ser um músico excepcional. Você não precisa ser um ótimo evangelista. Mas você precisa ter o coração ligado a Deus. Uma mente que entende que o reino já está sobre nós. E que é para Ele que nós vivemos. A Igreja Presbiteriana de Vila Formosa tem de perceber o seu potencial. Nós aqui temos de perceber o potencial por tudo que Deus nos deu. Você também, pessoalmente, deve fazer isto. Nós não estamos aqui apenas para organizar cultos. Estamos aqui para muito mais que isto. Na verdade, a IPBVF somos nós. A Igreja Presbiteriana de Vila Formosa é você, agindo onde você está. Não somos apenas uma instituição, somos o corpo de Cristo, somos o reino do Senhor. Somos os seus servos, somos os seus filhos. Vou dizer por todos nós, somos teus, Senhor. Somos de Deus. Isso importa. Eu pedi aos moços que ensaiassem uma música, é possível? Lógico que eu fico na dúvida, vocês também cantaram uma música que eu acho que estaria muito de acordo com esta mensagem. Mas vamos lembrar desse cântico, não é tão antigo assim, mas às vezes a gente vai perdendo o hábito de recantar músicas. Eu acredito que todos conheçam. Consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Pense que Deus não está pedindo só uma música. Deus quer vidas. Deus quer a sua vida, meu jovem. Deus quer despertar você, pai, mãe, família. Consagremos ao Senhor então, com um cântico. Consagremos ao Senhor a nossa vida. Vamos ficar em pé para louvar o Senhor. Terra, céu e
muitos motivos nós amamos o Senhor. Eu não tenho dúvida, meu querido irmão, que você ama o Senhor. Mas eu quero que você entenda que você tem que fazer mais que isto. Este teu amor tem de levar você a agir, tem de ter uma vida com o Senhor, uma vida de lutas pelo reino. Saia esta noite daqui disposto a fazer o teu papel nesta obra. É com a tua família, o teu chamado? É com os teus vizinhos? Será aqui na igreja também? Será onde? No trabalho? Na escola? Dobre os seus joelhos, peça ao Senhor para te encher com o Espírito Santo dele, peça a força desse Espírito para fazer você andar. Seja um guiborinho, um coração valente para o Senhor. Mas para isso, você precisa saber, Ele é o seu Rei. Pois fostes comprados, não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Sangue que nos deu a salvação. Um dia, este refrão, a honra, a glória e a força, pelo que nos diz o livro de Apocalipse, será cantado por uma enorme multidão. E nós estaremos lá, pequenininhos, sim, no meio daquela enorme multidão, mas com o coração cheio de paz, cheio da paz do Senhor. A honra, a glória e a força pertencem ao nosso Deus. Será que a gente consegue engatar aquele refrão novamente, maestro? Cante com o coração, como se você já pudesse ver e perceber aquele dia. Como se fosse diante do trono de Deus. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Ó Pai, nós oferecemos esta noite ao Senhor. Ó Pai, Tu que sondas os corações, Tu que conheces a cada um de nós, sabe quem somos, sabe o que pensamos, o que desejamos. Vem fortalecer, Pai, os que estão em dúvida, para andarem no Teu caminho. Vem levantar os que se acomodaram e que esqueceram da batalha. Vem dispor os Teus valentes esta noite para seguirem as Tuas ordens. Venha produzir algo em nossos corações que nos faça sair do lugar comum e vivermos para o Senhor nesta terra. Nós antevemos aquele dia da glória, da honra e da força que veremos no Senhor. Mas enquanto nossa jornada for aqui, Senhor, ajuda-nos a batalhar por este reino, a construí-lo em meio a esta sociedade caída da qual nós somos luzeiros, para a glória de Jesus.